Boa tarde, pessoal. Aqui a gente estamos no estúdio Som Maior. Aqui quem fala é o pastor Iriel. E estamos com um convidado especial, né? Além de ser um convidado especial, é o meu genro, né? Ele veio aqui nessa tarde, ficou um pouco conosco aqui. Ele é casado com a minha filha Lisiane, minha filha mais velha, né? E também trouxe não só ele, mas a minha neta também, né? Verdade? Verdade, Por isso que verdade. eu tô rindo desse jeito, eu sou ruim de rir desse jeito. Mas Só eu tô resta quando rindo. ele tá comigo, aquele... Não fala isso. Mas é uma honra ter ele aqui, né? E para conversar, compartilhar algo da parte do Senhor, né? Se apresente, Lucas. Se apresente onde você mora, a igreja Sim, que você sim. compartilha. Se apresenta aí para o pessoal aí. Eu sou o diácono Lucas, congrego na Assembleia de Deus do Barra Amazonas, mas na congregação do Campinho. Moro pertinho, moro em Campo Grande. Meu sogro mora aqui em Caxias, eu moro ali pertinho em Campo Grande. Tá bom? Congrego lá já tem bastante tempo. Hoje eu vim aqui bater um papinho com ele, um papinho bíblico. Eu espero que acrescente um pouquinho na vida de vocês, tá bom? Se alimentem um pouco dessa palavra abençoada. É isso aí. E hoje a gente vai bater um papo falando sobre a mulher samaritana. Você bem conhece esse texto, né? Legal, Que se legal. encontra em João, capítulo 1, né? Capítulo 4. Capítulo 4, né? Desculpa, capítulo 4. E vamos falar sobre essa mulher, né? Uma mulher que ela tinha algumas restrições. Muitas Por que restrições. ela tinha essas restrições? Porque era uma mulher que era, né, vamos dizer que era da vida e não poderia ir no horário que as outras mulheres, né, casadas iriam, né? E ela tinha um horário para ir até a fonte. Mas eu quero dizer a você que está nos assistindo que Deus ele tem seus planos e os seus projetos para cada um de vocês e de nós. Por exemplo, essa mulher, ela teve um sucesso muito grande em chegar no horário que é indivíduo para ela. Inclusive, Lucas, o que você acha? Por que Jesus ele teve essa, vamos dizer que ele chegou nesse poço por acaso ou porque tinha um objetivo de ele estar nesse poço aí? primeiramente que Jesus não faz nada por acaso, não existe nada, foi sorte. Não foi sorte, porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, a Bíblia fala em relação a isso aí. E o interessante é que essa mulher, né, que ela vai num horário específico, e ela vai num horário que ela imaginava que não tinha ninguém lá. Ela foi no horário, se eu não me engano, na hora sexta, se eu não me engano. Exato. Que era mais ou menos, acho que era um horário que o sol batia mais forte. E que ela já sabia que não teria ninguém lá. Só que quando Deus tem um plano na sua vida, Deus já tem preparado tudo. Porque antes disso, né, a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Entendemos nós que era necessário Jesus passar por ali, porque Jesus tinha uma obra para fazer na vida dessa mulher. Só que tem todo um contexto, né? Antes, durante e depois, que também é muito importante. Mas a gente vamos destrinchando aqui um assunto. Espero que os irmãos entendam. Que quando Jesus, né? Que a Bíblia vai dizer que essa mulher pede água, né? Não, Jesus pede água para ela, na verdade. Uhum. E ela fala assim, mas como é que eu, sendo samaritano e você judeu, você me pede água? Foi mais ou menos assim? Isso é. E Jesus chega para ela e fala assim, meu filho, se eu te der água, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Justamente assim? Exato. O interessante, né, você falando sobre isso, né, vem à memória, né, porque quando você lê o texto, você vê que tem, a Bíblia diz que texto sem contexto é tese de heresia, né, a gente tem que ler o texto e entender o texto que a gente está lendo. Quando a gente lê esse texto, a gente fala de uma pessoa que ela não tinha valor. Está entendendo? Ela não tinha valor para a sociedade. O que nós aprendemos hoje com essa palavra é porque Deus, quando ele veio, né, quando ele nasceu, quando ele foi gerado lá no ventre de Maria, ele veio com um objetivo, daqueles que não são a ser. Está entendendo? Sim. Aqueles que não têm, ter. O objetivo dele é esse.
Aqueles que não tinham possibilidade, ele dá possibilidade. Aquele que era coxo, ele sará. Aquele que era cego, vê. Sim. E o intuito dele estar nesse poço e pedir a água não era porque realmente ele tinha andado, né? Ele tinha caminhado bastante, mas o intuito dele pedir a água é porque ele já sabia da vida da mulher. Sim, sim. Porque ela tinha 5 maridos e tinha mais um e o marido não era dela. Sim. Não é verdade? É verdade. E ela estava, né, para a sociedade, não tinha valor. Mas Deus, ele é muito estrategista. Por quê? A criação quem fez foi ele. Sim. Então, ele tem amor, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas naquele momento, ele tinha uma necessidade de estar lá, porque aquela mulher tinha necessidade de mudar de vida. Eu te pergunto, muitas das vezes, Deus só usa o diácono, só usa o pastor, só usa o evangelista. Tem muita gente precisando de uma palavra dessa, dá-me de beber. Aí você diz, não, mas eu sou crente, eu sou evangélico, tal, não vou me conviver com esse tipo de pessoa. Você vê que é uma mulher que é desprezada por a sociedade. Mas Jesus estava perto dela pedindo água. Por isso que ela fez essa pergunta. Mas o senhor, como judeu, está pedindo água a samaritano? Você está entendendo como é que é a estratégia de Deus? Sim, e como o senhor falou, né? Uma coisa que me pega muito, que Jesus era muito estrategista, muito estrategista. Jesus sempre pegava a maioria das pessoas, como eu posso dizer, as pessoas que eram conhecidas. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que tinha o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele ficava no caminho a mendigar. Todo mundo já conhecia aquele cego. Exato. Todo mundo sabia que aquele cego estava ali há tempos. Então, Jesus passando por ali, Jesus curando aquele cego, as pessoas na cidade iam ver assim, poxa, mas não é aquele homem que estava lá, o que aconteceu com ele? Pô, foi Jesus que curou ele. Jesus, igual Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto. Exato. A Bíblia vai dizer que também era uma pessoa conhecida. Jesus gostava de pegar as pessoas conhecidas para que quando as pessoas vissem, mas o que aconteceu com aquele dali? Foi Jesus. E a Bíblia vai dizer que uma das coisas que me chamou muita atenção na história dessa mulher, que a Bíblia diz assim, que Jesus pregou para ela foi, conheceu Jesus, reconheceu Jesus. Exato. E essa mulher que quando a palavra entra na gente, alguma coisa diferente tem que acontecer com a gente. Se não acontecer, não tem como. Por quê? A Bíblia vai dizer que essa mulher também era conhecida. Porque em todos os lugares sempre rola aquela fofoca. Fulano de tal já tá com tal homem, tá com tal marido. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fala do amor dele para aquela mulher. Exato. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher se comove de compaixão. E interessante nessa palavra que a Bíblia diz que essa mulher, depois que ela ouve a palavra de Jesus, muitas das vezes a gente ouve a palavra de Jesus, a gente não tem que só ouvir a palavra de Jesus e guardar pra gente, não. Exato. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ouviu a palavra de Jesus imediatamente, assim que ela ouviu falar de Jesus, ela já começa a ser um instrumento de Deus, porque a Bíblia vai dizer que essa mulher volta até onde que ela morava, na província dela, começa a falar o tal de Jesus. Só que quando ela voltou, para as pessoas acreditarem nela, alguma coisa diferente nela tinha que ter mudado e tinha mudado. Porque a Bíblia vai dizer que ela voltou, pregou Jesus, tinha acabado de ouvir de Jesus, pregou Jesus, foi lá e chamou um montão de pessoas para vir conhecer esse tal de Jesus. Então ela já foi logo fazendo a obra, porque é assim que Jesus faz. Quando a palavra entra na gente, a gente muda e alguma coisa diferente tem que acontecer. E com essa mulher foi assim. Isso me chama muita atenção. Ela aceitou Jesus e já começou a fazer a obra do Senhor assim, instantaneamente. Então, você quer dizer que quando ela recebeu a água, que Jesus pediu a água, quem estava pedindo a água para ela, falou para ela o seguinte, que quando ela questionou, né, ela indagou Jesus naquele momento que ele estava pedindo água para ela, ele falou assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria, porque a água que eu te dou, vou te dar, é uma água que nunca mais você vai ter sede. Você vai ter sede. E eu, pegando esse gancho seu aí, foi a primeira missionária. Foi. A primeira missionária que saiu pregando o evangelho. Sim. Por quê? Para você ser missionário, você não precisa ir para os Estados Unidos, ir para outro país, não. Você tem que começar aonde você mora. Sim. E para onde você falou uma palavra muito, muito bacana aí, que houve uma mudança. Sim. Houve uma mudança de caráter, houve uma mudança de postura.
ninguém mais olhou aquela mulher diferente, né, do que olhava. Por quê? Quando Jesus muda, quando Jesus lava, quando Jesus ele tira você lá do lamaçal de pecado, traz para sua casa, vamos falar, né, um pouco assim, tipo o filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, viveu a vida dele lá, gastou o dinheiro, mas quando voltou, o pai estava à espera, deu sandália nova, e o irmão dele fala assim: pai, eu estou aqui há bastante tempo e o senhor nunca matei. Não, você tem tudo, por que você não fez? Então, Jesus ele vai em busca dos que estão doentes. Ele não vai em busca de quem tem saúde, não é verdade? Sim. Então, para a gente terminar hoje esse bate-papo, que é rapidinho, coisa rápida, nós queremos dizer a você que você tem solução para a sua vida. Não é, Lucas? Tem solução para a sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você faz, você sendo homem, você sendo mulher, não importa, Deus ele quer ter um encontro. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 3, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que ele é gentil, né? E abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só que Jesus ele é educado, né? Ele é educado. Ele bate na porta. A gente que tem que abrir. Jesus não sai arrumando a porta de ninguém. Jesus ele é gentil. Então a gente que tem que ter a sensibilidade de deixar Jesus entrar na nossa vida, né? Exato. Então deixe seu recado aí pro final para o pessoal, o que é que você pode deixar aí para os irmãos que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo. O meu recado como o senhor falou já finalizando, é que quando Jesus entra na nossa vida, como eu falei, Jesus tem coisas para fazer em nossas vidas. Ah, Lucas, mas eu fui uma obra do acaso. Não, você não nasceu em vão, você não é uma obra do acaso, você não é. Você é um plano de Deus que você foi feito para dar certo. Você é um plano de Deus. Deus foi lá, sonhou com você, né? Deus teve todo um carinho de fazer com que você nascesse, com que você crescesse. Mas Jesus também tem um plano na sua vida. E como o meu sogro falou, quando ele bater na sua porta, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada, que grande coisa tem o Senhor para fazer na sua vida. Até porque promessas ele tem na sua vida. E ele não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se porventura um dia ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Amém? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra gravada no teu coração. Aqui é o pastor Iriel, aqui é o diácono Lucas. Né? Se inscrevam em nosso canal, pastor Iriel Silva. Né? Deixe seu like lá, ative o sininho lá, se inscreva no canal. Compartilhe essa palavra com outras pessoas para que esse canal possa crescer mais e mais. Tá bom? Que Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Amém.